Bora lá, galera, vamos acompanhar as últimas informações do Vasco. O Vasco está prestes a anunciar o novo treinador, né? O Vasco já está quase 20 dias sem treinador após a demissão do Maurício Barbieri. O Vasco também vai anunciar também contratação, galera, e nós vamos acompanhar tudo aqui no nosso canal agora. Vamos acompanhar um corte do programa Sport Center falando tudo sobre Vasco da Gama. A situação do Vasco não é boa no Campeonato Brasileiro e a 777 está correndo atrás aí de contratações e de um treinador para poder fazer essa equipe tentar sair desse sufoco que é a zona de rebaixamento do Brasileirão. Galera, vamos acompanhar aqui, link na descrição, crédito, direitos autorais e ESPN do grupo Disney. Precisa? É porque o Vasco anunciou um novo reforço agora. O Flamengo apresenta opções também para o meio. Contratou o técnico? Ainda não. Ó, reforço... Olho na... Jogador, Prates. Por enquanto, técnico ainda não. Põe na tela, produção. Medel. Quero receber meus minutos. Eu tenho uma avaliação diferente. Expulso, hein? E pra mim é uma boa contratação, mas eu vou ouvir quem não acha que é boa contratação. Olha o videozinho dele. Pô, história não falta, hein? Tem que respeitar, viu, Breiler? Se História ganhasse o jogo, o Vasco não teria 4 rebaixamentos. Vocês vão falar do Vidal. Se História ganhasse o jogo, o Vidal tava aí titular e tudo. Não. O Elton, os meninos estão querendo falar sobre o Medel. Acho que são opiniões divididas. Qual que é a sua, Elton, sobre a nova contratação do Vasco? Anunciado agora, tá? Eu acho que é parecido com o caso do Vidal, né? Que a gente falou, jogador vindo da Europa. No caso do Medel, talvez ele encontre... terra arrasada é muito pesado, né? Mas uma concorrência menor para ser titular desse time. Talvez precise realmente de um jogador que chacoalhe esse vestiário. Acho que o problema do Vasco, claro, também é questão de elenco, mas não é a principal. Acho que o Vasco tem algo além do elenco. Acho que o elenco do Vasco era para fazer mais do que tem feito muitos times da Série A nesse Campeonato Brasileiro. Acho que as contratações de comissões técnicas nessa temporada foram um pouco complicadas, né? Principalmente o trabalho do Barbieri, que não foi um bom trabalho, demorou demais, inclusive, para mudar. Acho que é um jogador que chega talvez para dar essa chacoalhada. O problema é qual ambiente o Medel vai encontrar no Vasco. Com quem ele vai trabalhar, que ele não sabe ainda também, né? Qual será o objetivo do Vasco em curto prazo? Pontuar para tentar sair da zona do rebaixamento? Ele tem alguma ideia em longo prazo? O Medel chega só para apagar incêndio até o fim da temporada? Chega numa situação bem diferente, né, do que o Vidal chegou no Brasil. Mas é um jogador que pode contribuir. Mas volto a dizer, né, esqueça essa história de atalhos no campo. Vai ter que jogar, vai ter que ter dinâmica, vai ter que ser um meio-campista que vai ter que correr um pouco mais. Vir aqui para o Brasil apenas para jogar pelos atalhos, isso hoje não cola mais. Antes do Breiler e do Prats falarem mais também sobre o Medel, vamos ver uma tela com aspas do Lucas Prato, porque é outro cara que vem sendo especulado também. Ele demonstrou o desejo de voltar ao Brasil e estão se falando aí, ou está se falando numa possível volta ao Brasil jogando no Vasco. E aí o Breiler e o Prats também falam sobre os dois, sobre o Medel e o Prato. Sempre tive desejo de voltar ao futebol brasileiro, tá? Foi uma entrevista para o Globoesporte.com. Sei que o Vasco entrou em contato com os meus representantes. Mas você sabe quem entrou em contato com o Prato, Breiler? Não. Provavelmente o Brax, que é o homem forte do... Não sei se houve oferta, mas sempre vejo com bons olhos voltar à Liga Brasileira. Aos 35, meu próximo passo é estar em um lugar para poder desfrutar, competir no máximo nível. Ele tá pronto, Breiler. Viu, Prats? A verdade é que me sinto muito bem fisicamente, viu, Elton? Não tá falando nada de atalho aqui. E mentalmente ele também tá bem. Uma volta ao Brasil seria boa. Eu gostaria, creio que estou na condição para isso. O Breiler tá falando que possivelmente foi um dos dirigentes do Vasco que entrou em contato com os representantes do Prato. A torcida, me parece, no Twitter já tá levantando hashtag #adoido contra os dirigentes. Não só por algumas contratações que não vieram ou que vieram e desagradaram o torcedor, mas também em relação ao técnico, que parece que esfriou a negociação lá com o Alfaro. E aí, Breiler, Medel,
Prato, o Vasco vai tentando, em meio ao campeonato, uma situação complicada, se reforçar também para escapar lá de baixo. O Vasco tenta equilibrar o elenco, contratou muitos jogadores jovens, entendeu a necessidade que precisa de jogadores com mais experiência, mais cancha, é por isso que chega o Maicon, chega o Medel agora, mas ainda assim são movimentos muito tímidos diante da intervenção que a equipe precisa e o principal, está faltando o comandante, o treinador. Não adianta sair contratando embaciada, conseguir chegar com uma leva agora, encorpar o elenco com mais idade, como é o caso do Prato, e não tem um direcionamento. Então, o Vasco tem perdido muito tempo, é um Vasco que perde tempo desde o ano passado. Esse roteiro para o torcedor do Vasco é repetido, de demorar a contratar, de demorar a demitir, de demorar a entender e fazer leituras corretas dos cenários. Então, por tudo isso, o torcedor acaba perdendo a paciência. E quando se esperava uma janela um pouco mais agressiva, com jogadores que chegassem para ocupar posição de titular, de protagonistas, a gente tem enxergado o Vasco se montando em composição de elenco. O Lucas Prato é para composição de elenco, o Maicon, para mim, é composição de elenco, por mais que num primeiro momento já tenha chegado como titular. O Medel, o Elton comparou com o Vidal, mas uma grande diferença é que o Vidal chegou num elenco muito pronto, com fartas opções. O elenco não dependeria dele, até porque se dependesse, o Vidal não entregou. No Vasco, o Medel já chega com essa necessidade de mostrar, e não é garantia. Um jogador de 35 anos, no estágio de carreira que está, pela entrega dos últimos anos, não é mais aquele jogador combativo da seleção chilena, assim como o Vidal. Então é mirar num cenário que acaba sendo ilusório, utópico. E nesse momento, quando o Vasco tenta contratar o Gustavo Alfaro, que é um técnico experiente, um técnico até que eu respeito muito a visão que tem de futebol, mas por outro lado, esse mesmo técnico, há pouco tempo, quando saiu do Boca, antes de assumir a seleção do Equador, já estava falando, eu já estou pensando em me aposentar, não sei se eu quero mais um desafio no futebol. Vai chegar para a primeira experiência no futebol brasileiro para salvar um clube do rebaixamento. Então, o Vasco tem dado alguns tiros muito incompreensíveis, mostra que a 777 tem usado o Vasco como um laboratório. O 777 não tem know-how de futebol, essa rede de clubes dela é muito recente. Então, por tudo isso, é um Vasco que se mostra perdido e está tentando com algumas cartadas que tem risco. Medel, contratação do Medel tem risco, contratação do Maicon tem risco, a contratação do Prato também é arriscada pelo que tem feito nos últimos anos, por mais que já tenha passado pelo futebol brasileiro. É uma janela, até por essa indefinição demorada do técnico, muito desanimadora para o torcedor do Vasco. Medel confirmado, Prato sondado a princípio, e o técnico, me parece, chegam informações de que ele teria recusado uma primeira... O Gustavo Alfaro. O Gustavo Alfaro teria recusado uma primeira oferta do Vasco da Gama. São 19 dias já sem um cara para comandar o time. Isso é muito preocupante também. Eu estou com o Breno em relação às pontuações que ele faz, as lembranças em relação à mudança do elenco. A diretoria, depois da derrota para o Cruzeiro, né, e o Luiz Melo e o Paulo Brax foram se manifestar. A diretoria concluiu que tem de acontecer uma outra reformulação praticamente, e o caminho que o Vasco segue é de buscar jogadores experientes. E aí alguns, talvez no último lance da carreira, alguns quase em final de carreira. Agora, todos contratados com aval da diretoria, sem saber quem vai ser o próximo técnico. Isso é muito arriscado. Pode chegar um próximo técnico que aprovaria todos esses jogadores. Pode chegar um próximo técnico que não indicaria nenhum desses jogadores. E aí, para qual caminho vai seguir? O que me parece que é o alento do Vasco é o seguinte: como o campeonato é um campeonato muito duro e equilibrado, o Coritiba até a semana passada era o pior time do campeonato. Ganhou 2 jogos, foi a 10 pontos, já está falando em outra conversa, talvez, em brigar para escapar de zona de rebaixamento. Isso pode acontecer com o Vasco. Depois de 15 dias, 14 dias, não é que vai ter um passe de mágica, mas uma vitória, 4 pontos em 6, você começa a ter um outro ambiente, algo mais positivo para trabalhar. Mas que o rumo a ser seguido causa muita dúvida, E olha que deu sorte agora pelo adiamento do jogo com a América. Ganhou tempo, mas como não chega o treinador, vai fazer o que com esse tempo? Daqui a pouco vai sobrar para o Abelão assumir o time. Vai cair no colo dele. Ô, Abel, faz ali... Mas você acha que ele toparia, Abel? Não deveria topar, porque foi contratado para fazer outra função. Mas diante do que é o Vasco, como a diretoria está perdida e não demonstra nenhuma confiança para o torcedor do Vasco,
é possível acreditar que daqui a pouco tenha de recorrer a uma saída ainda mais desesperada. O Abel também criticado nas redes sociais, em meio às críticas que vão acontecendo aí para a diretoria. Senhores, ponto final no Futebol 360. Elton, rapidinho, alguma última cutucada aqui ou não? Ou deu por hoje? Mais uma? Não. Já fui cutucado também, né? Lá ele. É chumbo trocado. Galera, a situação do Vasco não tá fácil. Até agora não chegou um treinador no Vasco. Daí parece que o Medel tá chegando aí, né? Já chegou no Rio de Janeiro. O Lucas Prato também está em conversa com o Vasco para poder chegar, né? Para poder assumir a camisa 9, já que o Pedro Raul não deu conta do recado, né? Não conseguiu decolar nesse time do Vasco. Para falar a verdade, o time do Vasco não decolou, né? E a situação do Vasco é complicada. Não chegou o treinador e o Vasco segue contratando mesmo sem um treinador para poder auxiliar os jogadores que ele pode precisar para poder tirar o Vasco dessa situação, né, galera? E pode complicar mais ainda, porque você pode trazer jogadores que não estão jogando bem, entendeu? E pode ser complicado, galera, a situação do Vasco aí. O Vasco precisa ter uma sequência de vitórias para poder sair, né, da zona de rebaixamento, quem sabe pensar em Sul-Americana, pensar em outra coisa, porque o Vasco não pode ficar nessa aí de zona de rebaixamento até o final do Campeonato Brasileiro. No passado o Vasco subiu para a Série A com muito sufoco e esse ano não pode permanecer na Série A com muito sufoco. Entendeu? Tem obrigação. Entendeu? A SAF parece que está perdida, não sabe o que fazer, parece que está fazendo os testes aí, que não tem importância nenhuma se vai cair para a Série B ou não, né? Porque do jeito que as coisas estão andando, tá complicada, galera. E deixa nos comentários a opinião de vocês. Quem vocês acham que vai ser o novo treinador da equipe do Vasco? Será que vai ser um estrangeiro ou vai ser treinador brasileiro, né? Tá com cara de treinador estrangeiro, né? Mas tudo pode acontecer. Temos o Abelão aí, né? Não seria uma boa, na minha opinião, o Abelão não seria uma boa assumir esse time do Vasco, né? Na minha opinião, o Vasco precisa trazer um novo treinador com uma mentalidade nova, né, para poder tentar fazer essa equipe do Vasco voltar a vencer e voltar, quem sabe aí, pensar em algo melhor no Campeonato Brasileiro. Galera, esse foi o vídeo do nosso canal. Deixa nos comentários a opinião de vocês. Não esqueçam também de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações também, para você não ficar de fora de nenhum vídeo aqui do nosso canal.